Boa noite, amigos e irmãos de caminhada, espero que todos estejam bem. Rodrigo, do canal de Convivência com Carros. Estamos com o Cronos S Design aqui numa longa jornada da vida aqui. Aguentou várias paradas aqui nos últimos capítulos. Acreditem, já estamos com 20.901 quilômetros, já rodamos 1.900 quilômetros com o Cronos. Foi um dos carros que a gente mais rodou com ele nos últimos tempos aí, e é impressionante como esse carro tem sido um bom companheiro de jornada aí, exceto pelo Kwid, né? Acho que as últimas escolhas nossas aí foram muito boas, independente do jeito do carro e da categoria do carro, né? Eu tô gostando muito de conviver esses dias aqui nessa convivência mais hard com o Cronos. E talvez ele tenha sido um dos melhores carros que passaram por aqui nesse sentido de conforto da suspensão. Esses barulhos que vocês estão ouvindo aqui são barulhos de balas e óculos que estão no carro e chaves e tal, mas é impressionante como a suspensão e a carroceria do carro são completamente isoladas do mundo lá fora. O calcanhar de Aquiles aqui do Cronos S Design 1.3 manual é justamente o câmbio e motor, que vocês têm acompanhado aí na estrada, né? Câmbio e motor dele realmente deixam a desejar, especialmente no estilo de direção. Deixa eu tirar um óculos, quer ver? Ó, pera aí. Não dá agora, pessoal. Especialmente no estilo de direção comum, na faixa de rotação comum, que você sempre vai andar, aí você vai sentir o motor dele um pouco xoxo além da conta, né? O carro não apresentou nenhuma inconsistência mecânica. Eu peguei chuva torrencial na estrada, peguei vários alagamentos. Eu tô andando na estrada de terra com ele várias vezes, andei em estrada de bom pavimento, andei em estrada de pavimento ruim, buraco em estrada com asfalto, peguei todas as condições com o carro. Estava com 3 a bordo agora há pouco, o carro veio com um pouquinho mais de peso do que o normal. Eu saí de São Paulo, vim em direção à comarca de Piraju e agora mais tarde estou voltando para São Paulo. E é impressionante o que esse carro caminhou bem. Aqui nesse trajeto que tinha um barro um pouquinho mais pesado, eu desliguei o controle de tração e estabilidade para o carro conseguir andar, né? Vocês sabem muito bem. E aqui nesse ponto um pouquinho mais para cima foi onde nós conseguimos atolar o Corolla, né? Foi um erro bobo ali, mas não tinha como, inevitável, porque não conhecíamos a estrada naquela época, né? Então, vídeo de convivência com carros por milhares de quilômetros. Esse aqui é só mais um vídeo de vários outros que tem aqui no canal. Ou seja, tá a fim de saber mais informações aqui do Cronos S Design? Acesse a playlist dele completa aí, tem várias informações do carro, pontos positivos, pontos negativos, consumo urbano, rodoviário. Aliás, desculpe, urbano e rodoviário ainda não fizemos com o Cronos, mas já fizemos vídeo de pontos positivos, já fizemos o vídeo de pontos negativos e falamos muito sobre o comportamento dinâmico, até porque pegamos muita estrada, mas talvez seja um dos carros de melhor custo-benefício que tenha passado aqui no canal, justamente porque pela questão do espaço interno, pela questão do bom porta-malas, excelente suspensão. Estive em Joanópolis também, andei lá por várias estradinhas bem ruins lá e ele caminhou bem por todos os caminhos que a gente caminhou, que a gente passou. Outra coisa importante, né? Até outras pessoas preferiram ir com o Cronos aqui, deixaram o carro dela ali no começo da estrada e vieram conosco aqui no Cronos, porque a suspensão dele aguenta melhor aqui os impactos de uma estradinha como essa. Mas além dela aguentar, realmente ela passa uma robustez, então você sente que o carro tem uma construção sólida de suspensão, de tudo, né? Aqui até os materiais empregados no interior, que são dos simples, eles têm um bom... não deixa passar barulhos. Você não escuta aqui nada de ranger. É lógico, né? Uma estrada como essa não é o melhor momento para falar para vocês perceberem isso, né? Mas ele é um carro absolutamente isolado aqui do mundo lá fora, na maioria das condições. Bom, trajeto agora longo até São Paulo. Espero que a gente não pegue tanta chuva, mas é impressionante como eu peguei muita chuva, pessoal. Mas muita chuva mesmo, assim, uma chuva além da conta, assim. É impressionante o que choveu, chuva torrencial. Uma outra característica importante. Eu falei muito sobre a questão da aquaplanagem que nós sofremos ali com o Corolla, voltando pela rodovia
Castelo Branco, e é impressionante o que o Cronos vai bem com essas rodinhas 15 aqui no asfalto molhado. Então mesmo nas poças mais evidentes, assim, é impressionante como ele vai muito bem, assim. E agora vamos destino, saindo aqui de Piraju, dos arredores de Piraju, e vamos em destino a São Paulo. A previsão de chegada próximo da 1h da manhã, lembrando que o GPS marca ali sem as paradas, né? E aí temos pela frente 369 quilômetros até a zona sul de São Paulo. Vamos fazer uma viagem, hoje é um domingo, vou fazer uma boa viagem se Deus quiser. Eu vou, agora você vai escutar um pouquinho o barro batendo aqui na carroceria, e vamos adiante. Vou ligar de novo o controle de tração, que eu deixei desligado, ASR ativo, muito barro nas caixas de roda, muito barro também no carro. Talvez a única coisa que não tenha funcionado a contento, no sentido de inconsistência mesmo, é o limpador do para-brisa, como vocês viram nos últimos vídeos, mas freio, suspensão, motor e câmbio não apresentaram nada de nenhuma irregularidade. Um carro parecia um reloginho, funcionou muito bem durante todo o período. Veja bem, eu falei sobre o funcionamento, né? Ele funcionou bem, mas tem essa ressalva importante em relação ao desempenho do motor. Eu gosto de deixar bem registrado para você aí que está comprando o carro saber exatamente o que você vai levar para casa. Por quê? Porque falam, o motor 1.3 anda bem. Ele anda bem realmente, ele é bem melhor do que 1.0, mas em condições de trânsito normais, ou seja, você andando na cidade com um carro sem exigir do motor, como um motorista comum faz, não vai sentir tanta diferença do motor 1.0, tá? O motor 1.0 tem as marchas um pouquinho mais curtas, pelo menos 500 RPM em média de diferença, então você não vai sentir, lá você tem um pouco mais de impulsão porque o motor é mais fraco, mas você não vai sentir tanta diferença assim, né? Talvez os entusiastas de Fiat e os donos de Cronos 1.3 vão falar para mim que vão me criticar dizendo que não é verdade, mas é uma realidade para um uso comum. Veja bem, esse motor gira bastante, então se você girar ele muito forte, ele vai andar muito mais do que 1.0, obviamente, até porque pela própria ficha técnica tem muito mais potência, mas quando você pisa demais, o barulho que já é incômodo do motor fica ainda mais evidente, e você passa a consumir muito mais combustível do que um carro da categoria consumiria. Então, para você andar a 120 com ele, 130, 140, observem vocês aí nos vídeos anteriores que realmente ele chora mais para fazer esse mesmo trabalho, né? Então, mas a versão S-Design supre a maioria dos pontos negativos que eu tinha comentado da versão Drive, né? Exceto pela questão do curso longo demais da alavanca e do câmbio, que prejudicam aqui na estrada. Eu senti bastante isso. Essa característica que eu falo é mais evidente quando você usa o carro bastante, como eu tenho usado. Veja bem, tem um pouco menos de uma semana que eu tô com o carro, já atingi quase 2.000 quilômetros. Vocês têm uma ideia do quanto que eu tenho usado esse carro, né? Então, essas características são sentidas realmente para quem uso o carro bastante. Eu acho que pelo vídeo agora, eu vou ficar em silêncio pelo menos uns 10 segundos, vocês vão conseguir ouvir direitinho o barulho do câmbio, né? O barulho do conjunto de embreagem aí e câmbio, né? Olha só. Parece uma cigarrinha. Ele é mais evidente entre 70 km por hora e 130, mas 140, 150 ele tá fazendo lá o barulho, tá? Continua fazendo o barulho, mas fica mais abafado porque o próprio barulho do motor do carro fica mais evidente, né? Fica um pouco mais evidente. Consumo médio, vamos lá. Até um de vocês tinha me sugerido que eu deixasse um dos trips para fazer as médias de consumo e o outro trip para fazer a média geral do carro, né? E aí eu lembrei disso depois de alguns quilômetros do teste. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que nós já rodamos quase 1.700 quilômetros com uma média de 10,7 quilômetros por litro, mais o consumo do último tanque,
182 km com uma média de 10,2 km por litro de etanol. Lembrando que nesse carro aqui só usei etanol desde o início do teste, só usei etanol. Já foram vários tanques aqui para rodar os 2.000 km, mas não senti o carro econômico andando nessas condições de uso que eu faço, né? Achei ele mais gastão do que os demais. Eu já fiz o teste de consumo rodoviário com o Cronos S-Design lá atrás, no Cronos mais novo, aliás, desculpa, no Cronos Drive, não no Cronos S-Design. E o consumo foi excelente na estrada, em circuito rodoviário, se não me engano ele atingiu os 19, 18 ou 19, não, acho que foi 17,5 km por litro, era um consumo muito bom no nosso circuito programado de testes, mas andando em velocidades moderadas, como aqui agora, a 93 km por hora, o conta-giros já está quase batendo nos 2.750 giros. Então ele vai bem de consumo, mas quando você começa a acelerar 120, 130, 140, ele vai ficar com uma média de 10, 11 km por litro de etanol na estrada. Mas tenho uma outra questão importante, uma outra característica importante, é que sinto um carro com excelente espaço interno. Fiquei com uma vontade muito grande realmente de testar a versão de 6 marchas com câmbio e-torque antes de testar a CVT. Queria testar a versão 1.8 mesmo, porque eu acho que deve ficar bem boa no Siena. Também tenho vontade no Cronos. Falei Siena várias vezes, pessoal. E também tenho vontade de testar até a versão 1.3 GSR, que é aquela com câmbio automatizado, para ver como funcionava. Apesar de ter saído de linha, queria achar alguma versão daquela para fazer o teste, né? Quase 21 mil quilômetros rodados, quase 2.000 quilômetros rodados de teste. Semana que vem faremos os testes de consumo e os últimos detalhes para o juízo final do Cronos S-Design. Vocês pediram e eu fiz, agora vocês estão me pedindo o teste com o Cronos CVT. Espero que dê tempo antes de sair a versão 1.0 turbinada CVT. Espero que venha, né? Vai ficar um carro muito bom, mas aí, pessoal, sinceramente vai precisar de umas rodas 16 no mínimo, porque o Cronos sofre bastante com aquela questão que eu falei da instabilidade direcional em retas. Então, talvez as pessoas que andem comigo aqui no carro não percebam tanto, porque eu contorno sutilmente o volante. Aprendi a ter uma sintonia fina aqui entre eu e o Cronos, então eu contorno sutilmente aqui para que ninguém perceba, né? Desenvolvi velocidades elevadas, 140, 150, eu cheguei, acho que num vídeo eu cheguei a 187 km por hora com ele. Pessoal, aqui é a famosa estrada do Cágado, que vocês conhecem bem, que eu fiz os testes aqui com Compass, HB20 Turbo, fiz o teste com Pulse Turbo e Renegade também, se não me engano passei aqui, que é o nosso, entre aspas, autódromo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês aí, de tudo que vocês querem ainda saber desse carro. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve, faz essa força agora. Estou aqui num domingo, próximo das 21 horas, vou viajar ainda uns quase 400 quilômetros. Se inscreve agora, dá essa força para que a gente possa ofertar um material de mais qualidade e que eu possa desenvolver um trabalho melhor para vocês. Então, muito obrigado pela audiência, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Até nossos próximos capítulos. Fui!